porque é nessa hora que o nosso espírito se abala, as frustrações da caminhada, e aí vem o cansaço espiritual, a perda da sua fé, de confiar em Deus, de saber que Ele pode fazer e lutar por você. A junção do cansaço físico, mas o cansaço emocional impacta diretamente na sua vida espiritual. Se você não se preocupar com o seu corpo, se você não se preocupar com a sua alma, automaticamente a sua vida espiritual vai ficar em xeque. Porque nem tudo é só espírito. Se você não estiver bem, vamos lá, está passando por uma luta lá na sua casa, e você não está bem emocionalmente, está cansado, está frustrado, qual que é a sua fé para orar? Fala para mim. Como é que é? Quando você vai orar? Você está cansado fisicamente, está frustrado emocionalmente, cansado das suas emoções. Qual é o tipo de oração que você faz para a sua família? Como é que é? Eu quase ouvi aqui no fundo aqui, ó. Não faz oração, não ora. O cansaço está tão grande que a sua vida espiritual começa a ficar impactada com as coisas. É só luta sobre luta, é só dificuldade atrás de dificuldades, são problemas atrás de problemas. Mas se nós não pararmos um pouco para descansar no Senhor, uma hora vai chegar as palavras bonitas, chamadas, por exemplo, de burnout. É o estado emocional da sua caminhada, é o seu físico gritando e a sua fé completamente abalada no Senhor. Nós podemos olhar para esse texto, deixa ele aberto para mim, por favor, e talvez pensar assim: poxa vida, eles não tiveram força para lutar pela sua família, eles não tiveram força de continuar lutando pela sua casa, pela promessa. A promessa que Deus tinha falado para Davi: pode ir, vocês vão recuperar. Chegou também para aquele povo, e os 200 não tiveram força de atravessar o rio, diga só. O rio deles não tiveram força. É nessa hora, meus irmãos, que nós precisamos avaliar aqueles pensamentos que vêm em nossa mente. Está na hora de dar um ponto final nisso. Estou cansado demais de continuar lutando. Estou cansado demais de continuar tentando. Para mim já deu. Palavras como: não, continuar fazendo, continuar indo na igreja, continuar participando do aprisco, nada resolve, continuar orando. É nessa hora. E nós precisamos fazer uma simples oração: Senhor, eu preciso descansar de Ti. Eu preciso ter o renovo do Senhor em minha vida. Eu preciso descansar em Tuas mãos e Seus braços. Existem certos momentos, meus irmãos, que é necessário parar para descansar. E não é parar por preguiça. Já que passou para falar, então agora eu vou parar, vou descansar. Preguiça. Não. Está cansado? Descansa. Está cansado? Descansa um pouco. Confia em Deus. Seja dependente dele. Os 200 homens, eles não tinham força de atravessar aquela situação. Já não bastava a caminhada, já não bastava as lutas, já não bastava mais a situação da perda. Agora eles estavam numa situação que eles precisavam parar para descansar. E o texto continua falando o seguinte para nós: que os 400 homens passaram o rio, enfrentaram os amalequitas, venceram os amalequitas, recuperaram as suas famílias. E os 200 estavam onde?
Aí de repente você se coloca nessa situação. Veja comigo. Você foi para a guerra. Você é um dos 400. Venceu. Vai ter os despojos, que são as coisas dos amalequitas ali, que você conquistou agora. E aí surge no meio do povo a seguinte palavra: aqueles que não vieram lutar não vão ganhar nada, só a família deles. Surge essa palavra, está no texto. Os 400 que foram e ganharam a batalha começam a falar: não, os 200 que não foram ficaram lá, eu não vou dar nada, é só a família deles. Porém, Davi, o líder, levanta no meio deles e fala: não será assim. Da mesma forma que nós conquistamos e vamos dividir também com eles. Sabe o que eu aprendo agora? Que no tempo do nosso descanso em Deus, existem vitórias que são alcançadas, não através de você, mas por você. Porque o descansar em Deus é eu declarar com a minha fé que eu confio no Senhor. Chega o limite da nossa batalha, do nosso movimento, das coisas que nós estamos fazendo, da correria do nosso dia a dia, que nós precisamos falar assim: Deus, tudo que eu poderia fazer eu já fiz, agora é com o Senhor. Agora é somente o Senhor pode fazer por mim. E não ter medo de perder, porque você está descansando em Deus. E não ter medo de descansar e falar: não, eu preciso continuar, não, eu preciso descansar. Eu preciso confiar. Eu preciso depender. Esse texto diz que quando os 400 se chegaram aos 200 que estavam lá, foi criado um novo decreto no meio de Israel. Tudo que nós conquistarmos em batalhas serão divididas por igual modo por aqueles também que não foram. Os anciões, os que ficaram para trás, os que estavam acamados, cansados, doentes, vão ser divididos por igual modo. Porque eu estou descansando e confiando em Deus. E existem vitórias que vão chegar para a sua vida quando você estiver descansando em Deus. A caminhada é difícil. A caminhada é dolorosa. São tantas lutas, são tantas frustrações que nós enfrentamos, são tantos nãos que a gente leva, sabe? São tantas lutas. Os louvores, o último louvor que nós, a Gabi estava pensando ali, na hora que eu vi lá o repertório, eu falei: gente, acho que ela viu a operação, eu ouvi o repertório dela. Cachorro. O descansar também é não parar de lutar. O descansar, quando eu falo diante de Deus, eu estou falando: Deus, não dá mais para mim continuar com o meu estado físico, emocional, mas eu deposito em tuas mãos a minha luta, a minha guerra, essa situação que eu estou vivendo. É nessas horas, meus irmãos, que faz uma diferença daqueles que confiam plenamente em Deus e daqueles que preferem desistir. É no meio do cansaço que vários homens e mulheres tomam decisões que não deveriam tomar. É nesse momento de turbulência física e emocional que toma a decisão que não deveria ter tomado. Faz uma coisa que não deveria ter feito, sendo que a única coisa que deveríamos ter feito agora era descansar em Deus. Decisões tomadas em período de frustração,
cansaço, você não ora como antes, você não busca como antes, você não lê como antes. Então a decisão que você tomar neste momento, ela pode ser puramente emocional. E uma decisão tomada debaixo de emoção, ela tem uma grande tendência a dar errado. Ela tem uma grande tendência a não ser a vontade de Deus. Davi, os homens poderiam ter ficado chorando, em vez de buscar o Senhor, como Davi fez, para saber se ia continuar lutando. Mas devido à oração que Davi fez, devido à promessa que ele recebeu, devido à sua confiança no Senhor, ele perseverou, ele continuou a lutar pela sua fé. Descansar faz parte da nossa caminhada, meus irmãos. Descansar faz parte da nossa caminhada. Você pode falar isso comigo? Descansar faz parte da minha caminhada. Descansar faz parte da nossa caminhada. Às vezes está na hora de parar um pouco e descansar. Não estou falando para você deixar de fazer as coisas, abandonar o ministério, abandonar a sua família. Eu estou dizendo, descansa no Senhor, confia nele, creia nele e veja o que ele fará com você e por sua casa. Veja o que ele vai fazer com você. Talvez você está tão cansado, é porque você ainda está querendo lutar com as suas próprias forças e não está descansando no Senhor. Talvez você está tão frustrado emocionalmente, é porque você está lutando ainda com as suas forças e já não tem mais força. Descansa, Deus. Confia em Deus. Como aconteceu com esses 200, eu quero declarar sobre a sua vida. Vão chegar bênçãos, vão chegar vitórias, quando você ainda estiver descansando em Deus. Esse ribeiro não é para você atravessar, é para você confiar. Esse problema não é para você enfrentar, é para você confiar. A bênção vai vir. A vitória vai chegar. Feche seus olhos e quero orar por você. Senhor, eu quero apresentar, Deus, cada irmão, cada irmã nessa noite, Deus. Espírito Santo, às vezes vontade de desistir, de abandonar as coisas. Deus, às vezes dá vontade de abandonar tudo, porque luta, as coisas não saem do lugar, as coisas não funcionam. Deus, talvez há corações aqui nessa noite, Senhor, que está dizendo: eu já lutei tanto, eu já tentei tanto, eu já busquei tanto, eu já fiz tanto, eu já me dediquei tanto, e nada muda. Talvez há corações aqui, Senhor, que está dizendo: mas eu já trabalhei tanto, Senhor, eu já trabalhei tanto meu serviço para conquistar as coisas e nada funciona. Talvez, Deus, há corações aqui nessa noite em que está cansado, Pai, de viver, está cansado, Pai, da vida que está levando.
Eu quero te pedir, Espírito Santo, por favor, renova, Senhor, o coração, a força de cada irmão e de cada irmã nessa noite, Senhor. Vem com o seu refrigério, Pai. Vem com o seu bálsamo,